Eu também já fui um eleitor petista. Discuti com amigos e colegas defendendo o PT. Fui a manifestações na Presidente Vargas pró-PT. Fiquei muito feliz quando o Lula venceu em 2002. Pintou uma esperança de mudança. Mas... Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Depois da vinheta, vamos conversar sobre PT e Lula. Mas ao longo do tempo, a paixão que eu sentia pelo PT foi se extinguindo. E o primeiro motivo disso foi o caso dos Aloprados, um grupo de petistas que criou um dossiê contra Fernando Henrique Cardoso. Todos sabem que para se criar um dossiê com informações relevantes, precisamos invadir a privacidade da pessoa. E fazer isso sem autorização da justiça é contra a lei, é um crime. E qual foi a consequência desses petistas? Nenhuma. O PT ficou em silêncio e o Lula se limitou a chamá-los de garotos aloprados. Justo ele que no início do governo disse que não iria tolerar desvio de conduta, que se necessário cortaria na própria carne. Aí já vimos que não estava legal. Hoje eu já entendo pouco de política, mas na época, em 2003, 2004, 2005, entendia menos ainda. Então eu achava que tudo que o PT fazia estava certo. Apesar de, na época, já ouvi muita crítica sobre estar investindo muito no social e pouco em reformas estruturais. Ponte, viadutos, estradas, principalmente, que é usada pelos nossos caminhoneiros, que transportam a principal riqueza do país, que é o agro. E caso o PT saísse do governo, ficaria sem legado. Mas, como eles estavam alimentando muita gente, ficava nesse dilema. Depois veio o mensalão, ato de pagar a parlamentares para votarem junto ao governo as propostas enviadas pelo governo e apoiadas por ele. Mais ou menos o que acontece hoje com o chamado orçamento secreto. Mas na época, ainda apaixonado pela sigla, passava-se pano. Fazia-se comparação com o que aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, que Sérgio Mota, que era mais que um ministro das comunicações do governo FHC, era o principal articulador entre governo e Congresso e comprou o voto de vários parlamentares a favor da emenda da reeleição, pois todos que eram próximos a Fernando Henrique Cardoso acreditavam em sua reeleição, e o que realmente aconteceu. Então, pensava-se, se o governo FHC pôde fazer isso, o governo do Lula também pode. Mas lá no fundo sabíamos que isso não estava certo. E o governo do PT continuava investindo muito no social e pouco em reformas estruturais e no meio ambiente. Então veio a Lava Jato, mostrando um esquema de corrupção dentro do governo do PT, mostrando que a cúpula das empresas ligadas ao governo, as empresas públicas e as prestadoras de serviço, em um esquema de propina e superfaturamento, prejudicando o cofre público, roubando dinheiro do povo. Hoje, sem paixão, vejo que o PT é o partido mais arrogante que tem no Brasil. Não sei se todos os associados do PT são assim, mas a cúpula, os que estão nos cargos de liderança, são. Quando o partido se associa ao PT, o PT será sempre quem vai mandar. É o PT que determina quem vai concorrer a quais cargos. Nas majoritárias, o PT é sempre cabeça-chapa. E eles não abrem mão disso. Em 2002, depois de 3 derrotas e com medo de mais uma, Lula publica uma carta que recebeu o nome de Carta à Nação, explicando sua intenção política e eleitoral, pois o chamado mercado tem medo de mudanças radicais. E como pela primeira vez um partido de esquerda tinha reais chances de chegar ao poder, o mercado está meio nervoso. E essa carta foi para acalmar esse mercado. Já no início de 2022, depois de ter vencido 2 eleições, ter feito sua sucessora e estar muito bem nas pesquisas, foi a uma entrevista, na qual o entrevistador perguntou se o PT não precisaria fazer uma autocrítica sobre tudo o que aconteceu durante o governo do PT.
O ex-presidente, de maneira arrogante, responde: o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma. Quem tem que fazer crítica é a oposição do PT. Ou seja, eles acham que não precisam se explicar agora. Mas em 2002, isso não foi problema. A repórter e sócia do canal My News, um canal de YouTube, em um dos seus programas, disse que outro dia ligou para um parlamentar petista. E esse, ao atender o telefone, antes mesmo de cumprimentá-la, disse: não estamos de salto alto. Bom, isso mostra que eles estão. Sim, eles têm que se explicar. Pois o que a Lava Jato mostrou, apesar de todas suas falhas, erros e vícios, foi que existia um grande esquema de corrupção dentro do governo do PT. E nem estou dizendo que o Lula estava envolvido, pois o STF já bateu o martelo dizendo que não. Mas sim, houve corrupção, pois pelos documentos e o montante recuperado, mais de 4 bilhões, mostra que houve corrupção. Sim, o pessoal do PT estava envolvido, pois alguns deles, em depoimento, assumiram que estavam envolvidos. E assumiram que pessoas do PT, da cúpula do PT, estavam envolvidas. E tinha que ser a nível de diretoria, pois uma auditoria, 2 auditorias simples, pelo montante roubado, pelo montante desviado, conseguiria pegar. Se essa auditoria não existiu, ou se existiu, o seu relatório foi alterado ou engavetado, quem tinha poder para fazer isso, quem tem poder para fazer isso, ainda hoje, é diretoria. Isso não é nível de gerência. E quem botou essa diretoria no poder dessas empresas da Petrobras foi quem estava no poder na época, que era o PT. Então sim, o PT, na pessoa do Lula ou da presidente do PT, precisam explicar esses acontecimentos. Para se ter uma noção da arrogância da cúpula do PT, em 2018, após os escândalos de corrupção nos governos petistas, a rejeição ao PT era muito grande. Mesmo assim, eles não abriram mão de ser cabeça de chapa nas eleições de 2018. Não aceitaram a ideia de apoiar qualquer outro que, consequentemente, teria mais chance do que eles. E isso foi uma estratégia arriscada, mas foi uma estratégia. Que o candidato que iria vencer seria um fracasso na administração, como foi, e eles voltariam como salvadores da pátria, como estão fazendo agora. E não adianta vir com o argumento de que, mas Haddad teve mais de 47 milhões de votos. Como poderiam saber? Bom, o ex-prefeito Marcelo Crivella, aqui no Rio de Janeiro, é apoiado pela maior parte dos evangélicos do Rio de Janeiro. E por esse motivo, as eleições que ele participa, geralmente vai para o segundo turno. Mas pela rejeição que ele tem, ele perde todas. Porque não foram poucas. E até hoje ele só venceu uma vez e já perdeu na reeleição. De acordo com os analistas mais experientes, a mesma coisa acontece com Bolsonaro. Se nada mudar no cenário político até as eleições, Bolsonaro, pela base de apoio que ele tem entre seu eleitorado, ele certamente chegará no segundo turno. Mas pela rejeição que ele sofre, perderá para qualquer um que for para o segundo turno com ele. Em 2018, foi a mesma coisa. Pela base de apoio, pelo número de seguidores que o PT tem, qualquer candidato do PT chegaria ao segundo turno. Mas também perderia pela rejeição que tinha na época, perderia para qualquer candidato. Perdeu para o Bolsonaro, mas perderia para qualquer outro. Qualquer outro candidato de esquerda, centro-esquerda, teria mais chance. Se eles tinham ou têm algum problema com o Ciro Gomes, apesar de Ciro ter os apoiado toda a vida, na época tinha um candidato, Guilherme Boulos, que apesar de não ser tão conhecido nacionalmente na época,
Pela estrutura do PT, ele se tornaria conhecido e teria muito mais chance que Haddad. Eles não aceitam a ideia de apoiar. Eles querem todos ao redor do PT, o adorando e servindo. Outra coisa da qual não posso deixar de falar é sobre as eleições de 2014, da qual a própria Marina Silva disse, abre aspas, as fake news não foram iniciadas no governo de Donald Trump, foram iniciadas na campanha de Dilma em 2014 contra mim. Fecha aspas. A campanha que o PT fez para a reeleição de Dilma Rousseff em 2014 foi bizarra, muito desonesta. Esse foi um vídeo de desabafo, pois vendo o ex-presidente nas entrevistas, sua postura diante das câmeras, quando alguém me faz uma pergunta a qual ele tem que parar para se explicar, ele prefere atacar, ofender, mudar o foco, exatamente como qualquer bolsonarista. E com Bolsonaro, apesar de tudo que já fez ou faz, o número de seguidores não diminui, isso nos mostra uma sociedade com problemas. Sei que minha opinião não faz diferença, mas poder fazer esse vídeo, dizer o que eu penso de maneira democrática, é um dos benefícios da internet. Se você concorda comigo, clica no curtir e compartilha esse vídeo com um amigo seu. Se você não concorda, clica no não gostei, mas depois me diz aí nos comentários em que você não concorda comigo. Ok? Um abraço e até o próximo.